Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição desse domingo, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e falar principalmente sobre tabela do Campeonato Brasileiro, porque a rodada 11 chegou ao fim, na verdade ainda está rolando a partida entre Internacional e Fluminense, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas ao que interessa pra gente, né, que é a parte de baixo da tabela, todo mundo já jogou. O Vasco não entrou na zona do rebaixamento nessa rodada por conta da derrota, né, do Fortaleza e do Vitória não ter conseguido vencer a equipe do Corinthians. Então o Vasco se mantém na 15ª colocação, mas uma situação desconfortável. O Vasco tem a mesma pontuação da equipe do Fortaleza, que está dentro da zona do rebaixamento. E o Vasco, ao lado de Santos e Juventude, e o Sport também, né? O Sport tem uma derrota a mais, mas enfim, Vasco, Santos e Juventude foram as equipes que mais perderam nesse campeonato. Enfim, vamos falar sobre tudo isso aqui depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Bora lá então, meus amigos, começando aqui esse resumão da rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de número 11 chegando ao fim. E antes de começar o vídeo, eu tenho um recado da Foot Fanatics. Você pode comprar produtos oficiais do nosso Vascão lá na Foot Fanatics. O link está aqui na descrição desse vídeo. Tem o QR Code aparecendo na sua tela também. Você utilizando o cupom Machão da Gama, você ganha 7% lá na Foot Fanatics em qualquer produto do site, beleza? Recomendo a Foot Fanatics, você recebe tudo no conforto da sua casa. Tamo junto, a Foot Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, chegou ao fim, aliás, está chegando ao fim a rodada de número 11 do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, ainda estão jogando Fluminense e Internacional lá em Porto Alegre. Mas, pro que interessa pra gente, né, que é a parte de baixo da tabela, como eu disse no vídeo anterior, no desabafo que eu fiz aqui no canal, a gente tem que aceitar a realidade. E a realidade hoje o Vasco briga contra o rebaixamento. Eu sei que tem gente que vai ficar chateada comigo, que vai ficar pé da vida, mas a verdade é essa. O Vasco briga contra o rebaixamento. A gente tem que aceitar a realidade e tentar fugir, né, ali da parte de baixo. Então, na nossa realidade, os times que estão ali embaixo, todo mundo já jogou. O Vasco se mantém fora da zona do rebaixamento, mas neste momento tem a mesma pontuação do primeiro time dentro da zona. Vamos lá. Vamos dar uma conferida aqui nos resultados, né, dessa rodada de número 11 do Campeonato Brasileiro. Tivemos ontem Bahia 2, São Paulo 1 e a derrota do Vasco em casa contra o Bragantino por 2-0. No dia de hoje, o Mirassol venceu a equipe do Sport Recife por 1-0. Sport afundado na lanterna do campeonato, virtualmente rebaixado já, vai fazendo a pior campanha da história de um time nos pontos corridos, o Vitória. Uma situação constrangedora lá em Recife, né, com a equipe pernambucana do Sport Recife. Tivemos hoje na Vila Belmiro o Santos perdendo em casa para a equipe do Botafogo, foi 1-0 para o Botafogo, esse jogo que teve expulsão de Neymar, isso mesmo, Neymar expulso nessa partida. Tivemos hoje também Juventude 0, Grêmio 2, Juventude é mais um time que está ali na parte de baixo e que caminha também a passos largos, né, para o rebaixamento. Tivemos Flamengo 5, Fortaleza 0. Tivemos Corinthians 0, Vitória também 0. Jogo na Arena Corinthians. O Vitória conquista um pontinho muito importante fora de casa, porque é muito difícil tirar pontos do Corinthians em Itaquera. Tivemos a derrota do Ceará para o Atlético Mineiro por 1-0. Nesse momento está jogando Cruzeiro e Palmeiras, né? O Palmeiras está sendo derrotado, 2-0 para o Cruzeiro. E também está jogando, neste momento, Internacional e Fluminense. O Fluminense vai vencendo por 1-0. Então, esses dois últimos jogos, talvez, no momento que você está assistindo o vídeo, o resultado já está diferente, mudou o ganhador, etc e tal, mas, enfim, nesse momento o Cruzeiro está vencendo o Palmeiras e o Internacional está sendo derrotado pelo Fluminense. A tabela do Campeonato Brasileiro ficou assim, ó. O Flamengo é o líder, tem 24 pontos. O Cruzeiro é o segundo colocado, tem 23 pontos. Em terceiro lugar está o Bragantino, com 23 pontos também.
O Palmeiras vai despencando ali para a quarta colocação, né? O Palmeiras, que era vice-líder, tá ficando em quarto com 22. O Fluminense, com a vitória parcial contra o Internacional, tá chegando a 18 pontos, tá? Ficando ali no G5. O Bahia é o sexto colocado também com 18 pontos. E aí, em sétimo lugar, temos a surpresa da temporada até o momento, que é o Mirassol. O Mirassol que todo mundo colocava como rebaixado. O Mirassol está ali na sétima colocação com 17 pontos. Olha só, o Mirassol já tem 7 pontos a mais que o Vasco. O Atlético Mineiro é o oitavo também com 17. O Botafogo foi para nono, tem 15 pontos. O Ceará é o décimo colocado, tem 15 pontos. O Corinthians é o 11º, também tem 15 pontos. O Grêmio é o 12º com 15. O Internacional em 13º tem 12 pontos. O São Paulo, 14º, também tem 12. E o Vasco está na quinta colocação com 10 pontos. O Vitória também tem 10 pontos, é o 16º. E na zona do rebaixamento temos o Fortaleza, que está numa fase horrível. Fortaleza tem 10 pontos também. O Santos tem 8 pontos, é o 18º. Juventude, 8 pontos, 19º. E o Sport Recife é o lanterninha com apenas 3 pontinhos, meus queridos. Bom, destacar aqui, primeiro, mais uma vez, né? O Vasco tem que acordar para a realidade. A luta do Vasco hoje é contra o rebaixamento. O Vasco luta contra o rebaixamento. Tem a mesma pontuação ali do Fortaleza, que está dentro da zona. E 1/3 do campeonato já foi, né? 1/3 do campeonato já foi. Já temos aí 11 jogos. A gente já está quase chegando aí na metade do campeonato. Quase 1/3 do campeonato, né? Quase 1/3 do campeonato já foi. Mais de 1/4 do campeonato já foi. Enfim, então a realidade é essa. Destacar também o Fortaleza, né? Que a vitória do Vasco contra o Fortaleza iludiu muita gente. Muita gente achando que, não, o time encaixou, etc e tal. E não levando em conta que o Fortaleza está numa crise sem precedentes, né? O presidente lá, o Marcelo Paes, já assumiu que esse ano a briga contra o rebaixamento, é tentar escapar do rebaixamento. O Fortaleza hoje levou 5 gols do Flamengo, né? 5-0. O Fortaleza que nos últimos 15 jogos, se ganhou 2, foi muito. O Fortaleza está numa fase horrível. Então, assim, a realidade é essa de parte de baixo da tabela. E na próxima rodada, o Vasco vai encarar a equipe do São Paulo. A gente vai dar uma olhada aqui nessa próxima rodada. A gente terá, só no dia 12 de junho, tá? Só lá no Dia dos Namorados. Teremos Bragantino e Bahia, teremos Vitória e Cruzeiro, Fortaleza e Santos, 2 times ali que estão na zona do rebaixamento. Teremos Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio, São Paulo e Vasco da Gama no Morumbi, Atlético Mineiro e Internacional, jogo na Arena MRV. E temos aqui as partidas das equipes que estarão no Mundial de Clubes. E aí acho que esses jogos foram adiados, né? Fluminense e Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude, Sport Recife e Flamengo. Então, meus amigos, a situação de momento é essa. Esse foi o resumo da rodada e o Vasco tem que abrir o olho, senão, meus amigos, vai complicar. Tamo junto, um abraço, saudações.